Escuta! Gente, que delícia estar aqui com vocês. Sou a Lariane, expedicionária da Rota Maranhão 217 Vozes. E agora está nascendo do forninho a nossa Vozes da Rota, nosso podcast, que vai ampliar cada vez mais as vozes que nós temos escutado, não só no estado do Maranhão, mas também em todo o Brasil. Essas vozes são potentes, porque elas são muito importantes. Então, vamos estar aqui hoje, nesse primeiro dia nosso, com a Ana Trovão. Está junto comigo, nesse projeto, junto com outras mulheres, outras pessoas tão importantes, né? Que a gente luta tanto por esse estado do Maranhão. E ela é considerada como os dedinhos nervosos. Sabe por quê? Porque ela escreve muito bem. E, críticas muito limpas. Então, vamos conhecer hoje uma voz muito importante da Ana, que vai analisar uma voz que ecoou no Brasil todo, de Michele Bolsonaro. Michele é presidente nacional das mulheres do Partido Liberal. E o que aconteceu? Vamos saber. Convido a todos vocês para nos seguir, se inscrever no YouTube, no nosso canal, Rota Maranhão 217 Vozes, me seguir no Instagram, Lariane T. Mendonça, e fazer com que todas as nossas vozes sejam distribuídas, avisem seus amigos e quem se importa em falar e escutar, tá bom? Ana, vamos analisar o que aconteceu no último final de semana num evento no estado do Ceará, onde o PL nacional tinha supostamente um acordo, um alinhamento com o PL estadual e que Michele Bolsonaro se manifestou de uma forma muito contundente, muito assertiva e muito firme num espaço que ela identificou como seguro. Vamos começar? Vamos. O Bolsonaro é ladrão, os filhos são ladrões, as ex-mulheres tudo ladras. Eu conheço o Bolsonaro, isso é um frouxo de longa data. Picareta, frouxo, bandido, é ele que corrompeu os filhos, as mulheres. O que eu defendo é que o Bolsonaro pague, e pague caro, pelos crimes continuados que cometeu. Roubar dinheiro de joia só mostra o nível de degradação, sabe, de avacalhação da liderança brasileira. Considero o Bolsonaro um boçal genocida. E ele mente que só cachorro que acua a alma, esse Bolsonaro. O senhor acha que ele vai ser preso? Vai ser preso, porque é um criminoso. Olha, só os imbecis fanáticos do bolsonarismo, a partir do filho que está lá nos Estados Unidos, acreditam mesmo. Estou dizendo que ele é corrupto, sempre soube disso. A ladroeira do teu governo, Bolsonaro, não tem limite. Mas eu não vou falar também da rachadinha, do dinheiro do Queiroz na conta da tua mulher. Aliás, você corrompeu todas as suas esposas. Tudo ladrão, Bolsonaro. Você é um dos governos mais corruptos. Nós lutamos muito pelo impeachment do Bolsonaro. Que forte, hein, Ana? A bola tá contigo. Ela criticou de forma contundente a aliança que foi feita com o PL do Ceará com o Ciro, também pré-candidato ao governo do estado. E ela falou de uma forma que desagradou o diretório estadual do PL do Ceará. Mas aí, Ana, fala pra mim. A postura de Michele e a fala de Michele num lugar seguro, a gente precisa também escutar. Vamos ver como que ela falou? Vamos ver. Eu adoro o André, passei em todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita nacional, isso não dá. Vou falar uma coisa. Nós vamos nos levantar. Nós vamos nos levantar e nós vamos trabalhar para eleger o tirano. O improvável. É todo mundo improvável. Damares é improvável, meu marido super mega improvável. Quando ela fala de improváveis, quando ela se posiciona que todos que estavam ali eram improváveis de chegar no poder e que esse pacto, esse acordo entre esses dois diretórios, nacional e estadual,
ela coloca um tom muito assertivo, não coloca, Ana? Coloca sim. A Michelle, ela assumiu, ela incorporou o papel da esposa, da mãe e até mesmo da madrasta, né, da família Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro. Como, na visão dela, que o PL do Ceará vai fazer uma aliança com uma pessoa que é de esquerda e que sempre atacou o Bolsonaro e a família Bolsonaro. Ele é inimigo declarado, como ela mesmo diz, de um dos maiores líderes da direita atualmente. Então, como que o partido do ex-presidente Bolsonaro vai fazer uma aliança com Ciro Gomes? Podem ter havido 3 cenários. Vamos aí futricar, né? Se a gente tivesse uma agulha de tricô, a gente ficaria tricotando aí, né? 3 cenários. Primeiro, eles fizeram esse acordo com o Bolsonaro falando, ok, pode começar a negociação. Segundo, fizeram um acordo e não chamaram a líder, a maior líder das mulheres de direita que nós temos no Brasil, como presidente nacional da mulher, né, das mulheres do PL. E outra coisa, pode ter ouvido e não considerado o posicionamento dela. Esses 3 cenários podem ter ocorrido. E aí eu te pergunto, Ana, vale tudo? Vale sentar no colo do diabo para chegar ao poder? Não, não vale não. Eles dizem, uma das críticas que fizeram a ela é: Michelle não entende de política. Ela entende de política. Entender de política não significa abaixar a cabeça para tudo que se decide. Entender de política é enxergar aquilo que está acontecendo ao redor dela. Chegar além, né? Partido dela, Olhar chegar além. Exatamente. A Michelle, ela entende de uma política correta, de uma política ética, que não tem como justificar você fazer uma aliança simplesmente por poder. Você faz uma aliança por uma política que vai favorecer um país, um estado, uma nação, principalmente uma população. Você não é viável você vender a sua alma porque sai caro. Porque sai caro, para sentar numa cadeira. Porque a cobrança vem. Ela vem e ela é cara. Ela não é barata. Essa negociação rasa, tem um momento que ela fala, precisamos ter fé e nos posicionarmos no lado direito, no lado correto, né? Somos todos aqui improváveis, né? O senador Girão nunca foi candidato a nada. Primeira candidatura dele, ele entrou no Senado. O governador Zema nunca havia sido candidato a nada. Primeiro entrou ao governo. Então, assim, essas questões, elas são muito maiores do que simplesmente fazer essas parcerias que já estão batidas, porque a população já está cansada, não é? Exato. O próprio marido dela, o próprio Bolsonaro, era improvável. Sim. Quem numa luta, numa disputa de uma pessoa que não era conhecida, com o PT, que é um partido conhecido no Brasil todo, ele também era improvável. E esse levante que houve, de uma mulher ter se posicionado daquela forma, era porque ela estava se sentindo extremamente confortável e segura, né, Ana? Exatamente. A Michelle só disse o que disse, porque ela estava no meio de pessoas que representam um lado da política que apoia a liberdade de expressão. É verdade. Porque, independente do que ela dissesse ali, ela sabia que ela não ia ser criticada, não de forma agressiva.
ela não ia ter o seu direito de opinião cerceado por ninguém. Isso. Porque aquele ambiente é um ambiente de respeito à sua livre opinião, A sua voz. à sua voz. E quando ela levanta a sua voz e se levanta e se posiciona desse jeito, por que que tantas pessoas a criticaram, entre muitas críticas, que ela estava lavando roupa suja? Seria porque as pessoas acharam que esse assunto devia ser tratado só no âmbito de diretório nacional, ou porque ela foi pega de surpresa? Ela resolveu colocar ordem na casa, colocar as coisas nos pratos limpos, e aí simplesmente isso levou um susto. O que você acha? Vamos ver aonde é que ela estava. Ela estava em um evento do Partido Novo de lançamento da pré-candidatura de um candidato de direita, que é o senador Girão. Se ela soube dessa aliança só nessa hora ou soube antes, eu não sei. Mas ela estava ali por qual motivo? Se não fosse para apoiar o Girão. Não só apoiar, mas a regimentar todos os eleitores e todas as pessoas com afinidade à direita, não é isso? Exatamente. Todos que estavam ali, naquele palco, independente de ser do Partido Novo, do PL ou de qualquer outro partido da direita, eles estavam ali porque viram na figura do senador Girão uma pessoa correta para ser o candidato ao governo do estado do Ceará. Então, qual é o papel dessas pessoas ali? Se o PL vai fazer aliança com o adversário. Claramente foi um posicionamento limpo, claro. Ela não mandou só um recado. Ela disse como que seria o tom dessas parcerias atuais e futuras. Futuras, exatamente. Tanto é que quando o enteado dela, o senador Flávio Bolsonaro, esteve com o ex-presidente, ele já pediu desculpas e já houve um alinhamento de conduta interna dentro do partido, com o qual suspenderam as ações de parceria e de apoio com o Ciro Gomes. É aquela história. O estado do Ceará está sendo governado por partidos de esquerda. Qual é o objetivo? Tirar a esquerda do poder. E tu vai te aliar a um candidato declaradamente de esquerda, ex-ministro, inclusive, então, do governo Lula. Vamos mudar o quê? Vamos dar 6 por meia dúzia? É a história de você pagar um preço muito alto e sentar no colo do diabo. Exatamente. Exatamente. A direita, ela não tem que se dividir. Como é que você vai estar dentro do estado onde você quer tirar um poder que claramente é incompetente, quando você apoia uma pessoa que faz parte desse poder? Ana, outra coisa também que a gente percebeu, olhando todos os comentários, como as mulheres do Brasil todo, nós tivemos um grande apoio a Michele Bolsonaro. Porque não existe nada mais agressivo do que o campo político, concorda? Concordo. Que é extremamente masculino. E aí, quando essa mulher, se posiciona em relação às falas e aos atos contra o esposo dela, o pai da filha dela, o companheiro dela, houve um levante de mulheres. Eu achei isso fantástico. O que você achou disso aí? Quando Michele era primeira-dama, esposa do presidente, a gente quase não via a fala da Michele. A Michele, ela não criticava, ela não discutia, ela não falava política, porque ela era a primeira-dama. A primeira-dama não é o papel dela, não é esse. Agora, não. Ela não é primeira-dama, ela é presidente nacional do PL das mulheres, então ela tem um posicionamento, ela tem uma cadeira no cenário político.
não só de fachada. Ela não é uma mulher laranja, diríamos não, assim, ela não fake. ela não é. Então ela entende que, como eu já disse, a presença da mulher na política, ela não pode jamais se resumir somente a parlamentares. A gente tem que estar exatamente onde a Michelle está, em local de poder, de diretório decisão, nacional. dentro de um diretório. Sim, sim. É lá que a gente tem que estar, exatamente para evitar que as decisões sejam tomadas sem nenhum outro critério e sem levar em consideração aquilo que a maioria da população pensa. Porque se essa decisão foi tomada sem a presença dela, não levar em consideração o PL Mulher. Então o PL Mulher serve para quê? Para figurante ou para escada para político? Exatamente. Essa é uma discussão que ainda vai reverberar muito, porque nós que queremos escutar as vozes, precisamos analisar o que está acontecendo. Então, o fato do Vozes da Rota tá aqui no seu primeiro podcast contigo, e muitas vozes ainda vão aparecer, com certeza, fortes, faz com que a gente raciocine em cima de temas que são importantes para nós. Ciro Gomes não se manifestou depois disso, está um pouquinho quietinho, né? E essa situação nos mostra a força de uma voz coerente, que foi dita no lugar certo. Ana, nós temos muitas vozes e às vezes a gente fica falando e ninguém escuta a gente. Exato. Quem sabe agora vão começar a escutar mais a Michelle, hein? Exatamente, até porque foi uma fala tão providencial, que mudou a situação. Foi coerente. Foi coerente. Ela recebeu muito mais apoio do que crítica. Então as pessoas enxergaram que eles haviam cometido um equívoco. Lavar a roupa suja, como eles falaram, na frente de todo mundo, teve aí o seu peso, né? Teve. Podia ser também muito arriscado para ela. Mas é como eu disse, ela estava em um evento de lançamento de uma pré-candidatura de um candidato da direita. E que pensa muito sobre os princípios e todas essas éticas então, que a gente defende. Ela tinha que falar isso. Ou então ela estaria sendo hipócrita. A bendita ou a maldita da hipocrisia política. Eu vou apoiar o teu adversário, mas eu estou aqui porque nesse momento me interessa estar aqui. Ela tinha que ser firme ali. Ou ela apoia o Girão, ou ela ia apoiar, falar, tirar foto, participar e lá atrás apoiar o adversário. Ela seria uma ventríloca. Exatamente. Ela faria aquele papel estético, mas não com uma ação de ordem política que lhe é cabível devido ao cargo e à postura dela. Exatamente. E a inteligência que ela tem para se manifestar dessa forma. Outra coisa também, Ana, que a gente viu é que como é importante a gente estar nos lugares certos, na hora certa, com pessoas certas, né, Ana? Exatamente. Ali foi uma lavagem de roupa suja? Eu acho que não foi não. Ela só se posicionou de uma forma correta. E, ao mesmo tempo, cobrou o presidente do PL estadual que se ele ia apoiar o Ciro, o que ele estava fazendo ali? Se havia já uma aliança com o diretório estadual do PL para apoiar Ciro, o que eles estavam fazendo no lançamento do candidato do Novo? O que ela estaria fazendo lá também, né? Pois é. Ou ele como presidente estadual, ou ela como nacional, né? Como representante das mulheres. Exatamente. Né? O que eles estariam fazendo lá? Agora, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Isso acendeu várias luzes, sabe, Ana? Questões de ordem moral, comportamental, até onde vão os limites, os posicionamentos dessas falas, dessas vozes. Porque eu acho que, pelo que a gente percebe,
a expedição, a gente teve um senhor na expedição que inclusive tá lá no Instagram, viu, gente? Lariane T. Mendonça. Tá lá. Ele fala assim: por que você quer escutar a minha voz? Como assim você quer escutar a nossa voz? Se a gente não é escutado, nossos políticos não são escutados, né? Então, assim, essas vozes, elas precisam ser prestadas atenção, né, Ana? Exatamente. A voz da Michelle, ela ecoou no Brasil todo porque ela é uma figura conhecida. Mas as vozes do povo, onde é que elas serão ouvidas? Representadas de fato. É muito fácil dizer que realmente o Congresso é o representante do povo. Mas a gente ouve a voz do Congresso, mas cadê a voz do povo? A gente precisa escutar a voz, a gente precisa escutar os sonhos, a gente precisa escutar aquilo que eles esperam de nós como partidos políticos. E mais importante, né? Ser respeitada essa vontade. Porque as pessoas, por vezes, se colocam como numa roupa de escuta e que vamos fazer o que vocês querem, quando chegam no poder, fazem esses acordos absurdos que não representam a sua base e a necessidade do seu povo, né? Exatamente. O exemplo desse evento, o que aconteceu no Ceará, é claro. Todo o povo do Ceará está querendo uma mudança e o que faz a direção do PL? Talvez a questão de ordem matemática. Eles acham que os votos que o Ciro possa conseguir vão derrubar o Lula, vão derrubar o PT. Porém, o caminho tortuoso e aquela coisa, né? Vale a pena sentar no colo do capeta, né? É por aí. Até que ponto a gente vai ficar prostituindo a nossa política? Não vale a pena. Porque se a gente não fizer o corte tardiamente do que está acontecendo, isso nunca vai para frente, né? E para isso precisa ter coragem. Não podemos ter rabos presos, né? Precisamos fazer as coisas acontecerem, ouvir e falar de uma forma sensata, para que as pessoas possam se sentir seguras em se manifestar. Não é isso, Ana? Exatamente. Querer fazer uma aliança dessa, pensando em voto, é vender a alma. Bem, nós vimos uma coisa clara, que essa voz é forte, queremos que ela tenha liberdade de falar, se manifestar o tempo todo, que ela não entre nunca, e ninguém que queira se manifestar entre no espiral do silêncio. Não vou falar porque eu vou magoar, não vou falar porque eu vou impedir que a outra pessoa se manifeste, ou pode ficar chateado comigo. Eu não vou falar porque eu vou ter haters, eu não vou falar porque as pessoas não vão querer me seguir mais, vão me cancelar na internet. Então, ou hoje as pessoas se posicionam de fato no nosso país, ou daqui a pouco a gente não pode nem mais falar mesmo, né? Exatamente. A gente sabe muito bem o que está acontecendo aí na esfera federal, que a coisa não está muito boa pro nosso lado, né? Então, essa indignação que a Michelle mostrou, esse ajuste que ela fez, e ela chamou todo mundo, mostrou que ela é uma líder política forte e que agora vai ser respeitada, se antes não era. Exato. Não é isso? Exato. E ela é uma mulher destemida. Porque, como você falou, ela poderia não ter falado nada, porque ela aí não... eu não vou entrar em atrito com o presidente do diretório estadual, eu não vou entrar em atrito com a direção nacional do PL, porque eu estou chamando a atenção, eu estou criticando e estou indo contra uma posição que já estava sendo costurada. Ela não teve medo, ela, hora nenhuma, com essa fala, ela diz assim: eu sou tua inimiga. Não, eu sou amiga, eu sou do PL e eu tô vendo vocês seguirem o caminho errado. Sim.
Então vamos voltar para o nosso caminho. Nós somos de direita, nós temos o grande representante da direita e não tem por que nós nos unirmos ou fazermos aliança com a esquerda. Sim. Esse é um posicionamento muito forte que eu espero que ela mantenha e que ela não recue. Exato. Gente, vocês gostaram? Eu amei. Esse assunto vai bombar. Então siga-me nos nossos canais, no Instagram, no YouTube, tá tudo aqui embaixo. E ó, bora, porque a próxima voz também vai ser ótima. Agora alguém vai me escutar!